Amém. Arquivos mentais é o tema que Deus me deu. Eu gosto muito de falar sobre mente, e eu vou resumir muito aquilo que eu queria falar, porque eu gosto de falar como o Senhor trabalha, como as emoções trabalham, e principalmente como o diabo consegue entrar na nossa mente. Você já viu pessoas que de uma hora para outra era boa, maravilhosa, tinha família, e de repente ela se perde na vida por uma situação, e nunca mais volta? Por quê? Porque a mente foi afetada, porque primeiro o diabo trabalha as emoções para atingir o nosso espírito. Deus é o contrário, ele edifica o nosso espírito para envolver a nossa mente. Então eu quero que você se abra para o que Deus quer falar em nome de Jesus, amém? Lamentações em Jeremias 3:21, creio que vai passar aqui, diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Amém? Eu não gosto de pensar em coisas que me deixam para baixo. Eu não gosto de pensar em situações em que eu fui infeliz. Eu gosto sempre de trazer à memória aquilo que Deus já fez, faz e ainda fará na minha vida. Seja ela matrimonial, familiar, financeira, profissional. É necessário que eu me abra para que a esperança do Senhor me envolva. Olhe para o teu irmão e fala assim: a partir de hoje, você vai dar lugar para a esperança de Cristo na tua vida. Amém? O que é a memória? É o local em nosso cérebro que guarda, armazena todas as informações, situações cotidianas, experiências marcantes, boas ou ruins e etc. É o depósito da mente que pode e deve ser consultado constantemente para lembrança ou confronto. Vou resumir. Tudo que você tem de experiência na tua vida está na sua cachola. Em alguma parte aqui está. E você vai lembrar das experiências, dos momentos adequados, sejam boas ou ruins. E você precisa consultar a sua história, porque se foi ruim, você tem que saber aonde você não pode errar mais. E se foi boa, continuar fazendo. Eu não gosto de ir no dia da morte da minha mãe. Há 19 anos atrás, a minha mãe faleceu. E esse dia, até hoje, mexe comigo. Até porque eu faço aniversário dia 9 de maio. E de tempos em tempos, o dia das mães cai dia 9 de maio. E é muito difícil para mim, porque minha mãe era um exemplo de vida, de simplicidade. Quando eu estou me achando muito, eu visito um pouquinho a história da minha mãe e vejo que para você ser alguém, você não precisa se achar nada. Deixe que o Senhor ache coisas boas em você. E a dona Vicentina era craque nisso. E o nome da minha mãe era um nome muito bonito: Vicentina Bogniolo. Era italiana. E o meu é Josué Pereira. Por quê? Eu não sei, mas foi assim que ele fez. Então, eu não gosto. Eu gosto muito de ir no dia do nascimento dos meus filhos. Eu gosto, quando eu vejo as fotos. Eu vi no 15 anos, quem viu as fotos? Vocês viram a fotinho feinha, as duas feinhas, quando nasceram? Era feinhas mesmo, que era tudo enganadinho. Eu falei: Jesus amado, as meninas feias, gente. E agora? Uma semana elas estavam lindas, Graças a Deus por isso. Puxaram o papai, Claro. Não, a mamãe, O Rafael já nasceu bonito e ficou feio, rapaz. Olha que coisa. Não, tô brincando. O Rafa também é bonito, mas ele nasceu muito bonito. Eu gosto de visitar, Então você hoje vai visitar a sua mente em muitos lugares aí. E você vai lembrar de coisas para cura e coisas para você prosseguir com a esperança de Cristo na tua vida, amém? Você se lembra, vou fazer duas perguntinhas, de qualquer experiência dos seus 2 anos de idade? Alguém aqui lembra? Tem algum aqui? Vamos conhecer o primeiro mentiroso da noite, vai, levanta a mão. Ninguém lembra, porque por todos os estudos da mente, a partir dos 5 anos se forma a memória da lembrança. Você pode até ter flashes, mas você não lembra. Dos 5 anos em diante, você lembra de algumas coisas. Dos 7 anos em diante, você lembra de tudo. Inclusive, dá muito trabalho, depois dessa idade, Mas você lembra melhor. Agora, eu tenho uma outra pergunta. Onde você estava no dia 11 de setembro de 2001? Quem lembra onde estava? Onde você estava, pastora Kelly? Fala alto. Avenida Paulista. Quem mais levantou a mão? Rosilene, onde você estava? Meu Deus, vocês estavam perto e nem sabia. Pastor Fabrício. Então você não lembra. Dulce levantou a mão? Eu pensei que você tinha levantado a mão.
Foi você, Narciso, que levantou? Dulce, fale. Jesus. Mas é trabalho? Era no seu trabalho? Eu estava onde você conhece hoje como Trimais. Era um mercado chamado Cândia. Quem lembra? Eu trabalhava no Cândia. Eu estava na hora do meu café. E quando eu cheguei na televisão, estava todo mundo ali olhando para a TV. E quando eu vi, um avião bateu numa torre. Por que você lembra desse dia? Porque foi um dia marcante. E os dias marcantes, bons ou ruins, eles te levam aonde você estava, qual a sua percepção daquele dia. Eu tenho certeza que o Mateus nunca vai esquecer o dia do nascimento da Annalise. Nunca mesmo, principalmente nas madrugadas. Você não vai esquecer o dia que ela vai nascer, né? Então, os dias que nos marcam, nos transportam a uma ideia. Os dias que não nos marcaram, a gente não lembra. E se eu perguntar para você onde você estava o dia 9 de maio de 98? Você não vai lembrar. Eu lembro porque é meu aniversário, é marcante para mim. Certo? Quem estava na barriga da mãe? Pra você ver como aqui tem história, irmão. Aqui tem história, hein? Então a lembrança ela é muito importante. Por que Deus fala para você trazer à memória aquilo que te dá esperança? Para que você não encha a tua cabeça de coisas que não prestam. De coisas que não valem a pena ser lembradas. De pessoas, de situações. Tem gente que Deus tirou da tua vida, não teve? Se Deus tirou da tua vida, por que você quer recolocar? Mas ele era tão engraçado. Ele era engraçado, mas não era boa influência, ou não era mais para você caminhar junto. Deus tem novas amizades. Você quer pessoas engraçadas? Olha as pessoas da igreja aqui, pessoas bonitas, lindas, engraçadas. Né? Não são, não. O Silvio é engraçado e chato também, ao mesmo tempo, né? Por que Deus manda que nós lembremos? Por que você acha? Porque a gente esquece. Olha o que diz em Jeremias 18:15. Contudo, o meu povo se esqueceu de mim, queimam incenso a ídolos inúteis, que os fazem tropeçar nos seus caminhos e nas trilhas antigas. Naquela época eles tinham, pra você ter uma ideia, dentro de Jerusalém tinha 580 entidades religiosas. Dentro de Jerusalém. Né? Então, o que ele quer dizer é, quem é o teu Deus afinal? É isso que você tem que entender. Quem já conversou comigo sabe muito bem a visão que eu tenho de quem nasceu na igreja católica. Eles aprenderam a vida inteira daquela maneira. A pessoa, Deus vai direcioná-la para algum lugar, para a vontade dele. Eu quero que vocês entendam isso. Vocês não podem achar que uma pessoa que adora Buda é pior que você, porque não é. Aquela pessoa pode ter um encontro com Deus dentro do... Eu tive um encontro com Deus dentro de um bar. Amém? E hoje eu sou o teu bispo. Então quer dizer que Deus ele visita lugares inusitados. E naquela época havia muita idolatria e não serviam a Deus. Para que ande por atalhos em estradas não aterradas. Nós simplesmente esquecemos de Deus. Esquecemos de quem Ele é. Irmãos, quantas vezes Deus já abriu uma porta para você? Quem é que Deus já abriu uma porta? E quantas vezes você, depois disso, você ficou desesperado para que outra porta se abrisse? Porque nós nos esquecemos que Deus que já abriu uma porta é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Já passou pela sua cabeça que agora Ele fechou? Porque eu não sei se você sabe, lá está escrito assim, que a porta que Deus abre e a que Ele fecha, ninguém abre. Então nós precisamos entender que o Deus é o mesmo. Nós mudamos as nossas percepções diante do que nós vivemos. Você não pode mudar e deixar de acreditar em Deus. Lá nos seus arquivos mentais... Lá nos seus arquivos mentais está escrito lá a sua história, o que aconteceu com você, o que te atrapalhou ou o que te beneficiou. Eu gostaria muito que não mexessem no microfone. Irmãos, hoje eu vou falar de altar, porque eu avisei 50 vezes antes. Né? Eu sou uma pessoa amorosa, mas eu levo a obra de Deus a sério. Conserta isso aí agora, por favor, irmãos. Por favor, desculpa, mas não dá. Vocês mexeram no que estava certo. Por favor. Isso, tira a microfonia. Está dando microfonia ainda aí, Mateus? Tira, por favor, aí eu continuo pregando. Puxa aí no arquivo mental aí. Volume. Isso, ganho, tira o ganho. Isso. Está dando para vocês ouvirem? Vocês estão conseguindo? Então, deixe do jeito que está. Não mexam mais. Amo vocês e por isso que eu estou repreendendo. Lembra-te do teu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que venham os dias maus, e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer na vida. O que ele falou, lembra? Porque nós esquecemos.
Nós esquecemos tudo. Esquecemos a história, esquecemos o que os nossos pais fizeram por nós. Quantos filhos ingratos que abandonam os pais em casa? É melhor para ele. É melhor nada. Melhor é você cuidar do seu pai e da sua mãe, que trocaram suas fraldas, que perderam noites com você no colo. Não, agora minha mãe está velha. Você não pode cuidar da sua mãe velhinha? Não é que volta a ser criança. Legal, bem-vindo. Você foi criança. Eu não sei, eu tenho uma opinião. Enquanto meu pai esteve doente e deixaram eu cuidar dele, eu cuidei do meu pai. Quem acompanhou sabe disso. Quando a minha mãe esteve doente e deixaram eu cuidar da minha mãe, eu cuidei da minha mãe. Eu digo deixaram porque depois quiseram levar ela para outros lugares. E eu era totalmente contra. Porque eu não aprovo uma família abandonar pai e mãe. Pai e mãe precisam ser amados, respeitados, reverenciados pelo que fizeram por nós. Eu tenho essa visão. Você que tem pai e mãe, por favor, faça o possível e o impossível para colocá-los em honra, porque é isso que a palavra de Deus diz. Amém? Não fica falando, a véia não sabe de nada. A véia, meu pai, nossa, meu pai não sabe de nada, não entende de nada e quer falar. Nossa, ele não entende tanto. Deus escolheu ele para ser seu pai, por algum motivo. Escolheu ela para ser sua mãe, por algum motivo. E você precisa entender. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e fala assim, quem não respeita pai e mãe, não respeita o próprio Deus, porque Ele ordenou que o fizesse. Amém? As experiências marcantes conseguimos lembrar com mais facilidades. Já as cotidianas precisam ser vasculhadas, pinçadas no famigerado arquivo morto mental. O que é um arquivo morto? Quem sabe? Empresas, principalmente jurídicas, administrativas, elas precisam ter um arquivo de documentações tributárias, de administrativas, cheques e contra-cheques antigos. Quem sabe o que eu estou falando? O pessoal da imobiliária aí, tem um monte aí de imobiliária. Quem trabalha em imobiliária aqui, levanta a mão. Olha lá, 1, 2, 3, o Mateuzinho não está aqui, mas tem um monte de pessoas. Se precisa de casa, procure esse povo aí, gente, que eles vão arrumar uma casa para você. Misericórdia. Mas as empresas precisam ter tudo documentado, 10, 15 anos, às vezes, sem usar. Porque podem precisar daqueles arquivos. Por isso que o arquivo morto é mantido nas empresas, né? Às vezes parece um problema, ninguém gosta de ter, mas é necessário. Eu já vi empresas indo à falência porque precisava de um documento, de uma licença que estava no arquivo morto e não achava. Porque simplesmente não cuidaram do arquivo morto. Então olha para o seu irmão e fala assim, o arquivo é morto, mas os documentos são vivos. Amém? Então na sua mente tem algum lugar aí que você esqueceu aquelas experiências e deixou lá, mas em algum momento você vai precisar ir lá, vai precisar buscar o documento lá. Como é que eu não... Quem aqui você já encontrou uma pessoa, olhou no rosto dela, você lembrava dela, mas não lembrava o nome? Quem já aconteceu? Aí você fica, tudo bem, irmão? E aí, brother? Mas você não sabe o nome, não é? Aí você fica, meu Deus, como é que essa pessoa chama? Como é que essa pessoa chama? Se você vasculhar o seu arquivo morto, você vai lembrar do nome daquela pessoa. Graças a Deus eu tenho facilidade com nomes. Eu tenho muita facilidade. E eu comecei a gostar de nomes por causa de futebol. Eu sabia a escalação do Corinthians todinho, quando ganhava e quando perdia. Aí eu falei, se eu sei a escalação dos times, eu tenho que saber o nome de cada membro da igreja. Eu sei o nome de cada criança da nossa igreja. Quando eu oro, eu gasto mais tempo orando por você, porque eu falo o nome de cada um na minha oração. Né? E eu amo fazer isso, é meu papel, porque eu vou no arquivo, eu não quero que o seu nome vá para o arquivo morto, Francisca. Ele tem que estar aqui, ó, vivo na minha memória, para me dar esperança. Eu não quero que o nome do Henrique vá para o arquivo morto. Às vezes dá vontade, irmão, mas não pode, né, Henrique? Fala aí, pastor. Irmãos, eu estou brincando com ele, é claro. Não, mas pode ser verdade também, né? Irmãos, você não pode esquecer simplesmente das pessoas que foram importantes na tua vida. Porque se ela foi tão importante, como que você não lembra o nome dela? Como que você não lembra onde ela morou, qual a história vocês construíram juntos? É muito importante. Eu lembro que quando a Joana mandou para mim que queria visitar, ela mandou, mas você sabe com quem você está falando? Eu sei, é a Joana, irmã do Marcelo, que eu liderei na Renascer, né? Então, por quê? Porque eu me esforço em me lembrar. Eu não tenho uma cabeça privilegiada. Aliás, irmãos, quando eu voltei para Jesus com 22 anos, e tanto usar cocaína e maconha, eu não lembrava nem do meu nome. Eu tinha muita dificuldade com coisas que eu li, eu já esqueci. Eu era tipo a Dori, mas era permanente. Não era só recente. Eu tinha uma memória muito ruim, até que a minha história com Cristo começou. Eu lembro de coisa até que eu nem sabia que eu tinha vivido, eu lembro. Por quê?
Porque eu trago à memória aquilo que me dá esperança, amém? Arquivo morto mental é para a nossa própria segurança, é para a segurança da empresa e é para a nossa segurança. É para que a gente consulte coisas que aconteceram. Irmãos, vai entrar no relacionamento novo, você precisa consultar para saber o que você errou. Ou como você deixou ser iludido ou iludida, para que não cometa o mesmo erro, né? Eu fui noivo 4 anos e meio de uma moça, antes de conhecer a bispa. E quando eu comecei a namorar com a bispa Ana Paula, eu já pensei, meu Deus, eu não posso cometer os mesmos erros, eu não posso ir pelos mesmos caminhos, porque eu quero que o meu casamento dure. Graças a Deus, agora em julho, 23 anos de casado. Para a minha geração é uma bênção. Para as antigas, não sabe de nada, inocente. Mas para a minha geração é uma grande bênção. Mas estou falando casado, no papel, tá? Casado 23 anos. Eu namorei 4 anos e meio e sou casado há 23. Então, eu vou fazer quantos? Faz a conta aí que eu não sei fazer conta. Vou fazer 28, que é 4 e meio com 23, é 28 e meio que eu vou fazer. Quando, né? Meu, eu não sei fazer conta. Irmãos, por isso que eu vou lá no arquivo das contas, mas não encontro nada. Tá bom? Meu negócio eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Amém? Arquivo morto é para nossa segurança. Exemplo, receita da mãe. Estava conversando com a Francisca, né? Cantou bem, Fran. Minha aluna, né, irmãos? Quando você tem aula com uma pessoa que sabe da aula, você, né? Mas é minha aluna. E eu fiquei muito feliz, foi a primeira vez que ela cantou hoje na igreja. E ela é uma boleira de mão cheia. É uma doceira de mão cheia também. Né? Esse é o problema da nossa igreja. Por isso que a gente não tem saúde. Todo mundo é bom de cozinha aqui, né? E ela faz um bolo. E aí eu estava conversando com ela e falei, Fran, você não guarda a receita da banoffee na tua cabeça, o banoffee, para quem gosta? Ela falou, sim, mas só da banoffee. Eu falei, e de um bolo comum? Não, eu tenho que ver a receita. Mas eu acho que ela vê para consultar. Porque até eu sei que bolo, eu falo bolo, que é bolo de farinha, né? Precisa falar, bolo. Eu faço 2 de açúcar, 3 ovos e 2 colheres de margarina. Bato. Aí eu ponho 2 de farinha, aí eu ponho um pouco de leite, bato. Aí eu ponho a outra de farinha, com outro leite e bato, aí eu ponho o fermento. Por último, bato de novo. E cresce. Isso eu já fui lá, já untei a forma e tal, e cresce. Quero sabor, eu coloco chocolate, coloco outra coisa lá. É muito fácil fazer, não dá errado nunca. Sempre cresce, fica do mesmo tamanho, fica com o mesmo sabor. Porque é uma receita batata. Fez, deu certo. O que Deus está falando para você é que a esperança é receita de mãe. Tem que estar viva aqui, ó. É o banoffee. Tem que estar aqui. A esperança. Tudo está dando errado. Mas com Cristo no barco tudo vai muito bem. Você precisa entender que Deus vai fazer da mesma maneira. Ou de maneira diferente. Mas o final é o mesmo. Vai dar certo. Então olha para o teu irmão aí, ó. E você vai cantar a musiquinha para ele. Olha para ele. Fala assim para ele. Vai dar tudo certo. Vocês lembram dessa aí? Essa é do tempo do Silvio, mano. Misericórdia. Essa é velha. Quando a gente vem colocar, né? Ah, irmãos, ó, o meu negócio aqui tá travando. Irmãos, hoje a luta tá grande aqui. Agora eu achei, fala glória a Deus, aleluia. Eu vou chegar no final. Se você guarda na mente e se lembra da receita, ela está na memória central. Então o arquivo é para ser consultado. A memória central é o que te mantém vivo. Todos os dias, você pelo menos deveria acordar no mesmo horário. Sim ou não? Você tem escola, tem trabalho, tem faculdade, né? Tem alguma coisa para você fazer. Você deveria almoçar no mesmo horário, coisas que muitos não fazem. Eu almoço todos os dias, 11h30 da manhã. 11h30 da manhã, a comida está feita quando eu cozinho. Quando a bispa é almojanta. 5 da tarde. Mas é verdade, eu cozinho, 11h30 eu já toco o sininho, que lá em casa tem um sininho. Quem já foi em casa sabe. Para não ficar gritando, que eles estão lá em cima, eu bato o sininho. Eles descem tudo, já vai. O que adianta não gritar? Eles gritam. E descem e vão comer. Por quê? Porque eu sou um homem de hábitos. Eu gosto de hábitos. Eu gosto de acordar, eu gosto de dormir praticamente perto do mesmo horário, eu gosto de comer, eu gosto de chegar na igreja praticamente no mesmo horário. Você precisa desenvolver hábitos pelos seus arquivos funcionais, aqueles que estão no centro da sua mente. Você precisa disso. Senão você não tem esperança de vida.
Você não tem esperança, você não tem objetivo, e você precisa mexer. Para de vasculhar o seu passado e vive o teu presente. É por isso que eu estou falando de arquivos mentais. Muitos precisam ser visitados, mas muitos não. E você fica preso em situações que ficaram para trás. Deus está dizendo, traga a essa memória só o que te dá esperança. Não se esqueça de mim, lembra que ele falou? Tá? Mas se esquecer, trate de lembrar, pois os dias maus chegarão. Ele falou, lembra de mim. Vocês esqueceram de mim. Traga a memória. Você está achando que a sua vida vai ser só coisa boa? Nossa, todo mundo que você ama vai viver para sempre? O que é Highlander? É a família de Highlander? Filho, todo mundo nasce, cresce, se desenvolve, vive e morre. É o ciclo da vida. Então eu quero que você olhe para a pessoa que está do seu lado, que eu sei que você está perto de um familiar, ou de uma pessoa próxima, menos o Anderson, que está isolado do corpo. Senta ali, rapaz. É? Então você chega e fala para ele assim, em nome de Jesus Cristo, eu quero que você entenda uma coisa. Me ame muito agora, que não adianta chorar no meu caixão não, viu? Você já viu aqueles filhos? Ai, tanta coisa para dizer, por que não disse? Não é? Por que não falou? E não é só filho não, é pai, é mãe, é amigo. Então você precisa falar, amém? Eu tenho uma notícia urgente para você. Nós não lembramos de 95% das pregações que ouvimos. As marcantes sim. Mas a maioria, a gente foi gostoso na hora, foi uma bênção. No dia você voltou com o cachorro latia, você falava, fica quieto em nome de Jesus. Mas você não lembra mais. Mas tem sempre palavras que te marcaram. E que você lembra. Quem lembra de palavras marcantes na tua vida? Eu lembro de muitas palavras marcantes na minha vida. Mas tem palavras que nós não lembramos mais. Foi muito bom no dia, mas depois nós não lembramos, era uma direção para aquele dia ou para aquela semana. Mas tem palavras que é para a vida inteira. Uma vez uma moça subiu no altar da nossa igreja e pregou assim, quando você for confrontar, tá certo? O pecado, você vai dizer para ele, não é eu não posso, eu não quero. Não é eu não posso, eu não posso pecar, eu não posso errar, eu não posso fazer. Não, eu não quero fazer. Essa palavra ficou gravada no meu coração. Porque eu entendi ali que eu precisava o quê? Dizer, eu não quero, ponto, acabou. Não é eu não posso. Que eu não posso, eu estou falando, eu queria tanto, mas eu não posso. É assim ou não é? Eu queria tanto pecar, porque tem crente que é assim, que todo dia quer despedir do pecado. Mas acaba despedindo de Deus, né? Que vai toda vez ali, eu vou ali dar uma pecadinha e já volto, né? Você não quer, não é você não pode. E teve uma outra moça que um dia estava ministrando um louvor, estou falando só de duas para você entender, foi já nesse prédio. E ela falou assim, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher. Você reparou que não tem tempo de louvar? Porque o tempo de louvar é todo dia. Ficou na minha cabeça, foi uma ministração espetacular. Aliás, foi a melhor que ela fez na vida dela, na minha opinião. Certo? O que isso quer dizer? Que quando te marca, você lembra. Onde você está sentado e onde está a Isabela. Minha filha, eu só sento ali naquela cadeira. Agora eu sento nessa aqui às vezes, porque o ar-condicionado bate ali, é mais gostoso. Né? Mas eu lembro, por quê? Eu lembro que era uma manhã chuvosa. Outra vez que a moça, que muitos conhecem os antigos, chamada Cíntia, pregou lá no Tucuruvi, estava um sol de quase 40 graus. Estava todo mundo assando, que lá o ventilador não funcionava nada. E era lotada a igreja, era muito grande lá. E estava muito cheio, e só pino. E eu pregava ainda de terno e gravata, irmãos. E eu deixei a mulher falar, e eu estava suando igual um porco velho, assim. Mas eu lembro da palavra, porque ela me marcou. O que você lembra de Deus? Sabe como é que é o nome disso? Quer ver só? Eu vou fazer uma pergunta. Vitória, eu combinei alguma coisa com você? Agora? Para te perguntar? Então tá bom. Vitória, você está grávida? De quanto tempo você está grávida, Vitória? São quantos meses? Não confunda a minha mente. 23 semanas. Eu vou saber quanto tempo que é. 3 meses. Oi? Eu falei 3. 5 meses e meio. 5 meses e meio ela está grávida, certo? Antes de você ficar grávida, você via tantas grávidas como você vê agora? Você ficava vendo coisas de criança, igual toda propaganda parece estar falando de criança, você via? Mas agora você vê, não é? Toda hora. Vamos ver outra pessoa aqui. Pastor Henrique,
Você comprou foi um carro ou foi uma moto? Nossa, você, hein? Não é fraco, não. Pastor, antes de você comprar o carro, quando você tinha que pagar a prestação da sua casa, e você falou, não, nós vamos ficar sem carro. Um bom tempo aí. Você falou até para mim. Ficou menos do que você falou, né? Você nem pensava em carro. Você via e falava, quero ter um carro. Mas você ficava olhando o preço de carro todo dia? Por quê? Porque ele queria comprar. Como é o nome disso? Percepção seletiva. Todas as vezes que você dá importância para uma coisa, você vê ela como se estivesse te cercando, mas na verdade ela sempre esteve ali. As mulheres grávidas estavam ali, as coisas de bebê, o preço dos carros, as concessionárias. Então chama percepção seletiva. Eu seleciono o que eu quero lembrar. É isso que Deus está falando para você. Você precisa fazer uma limpa no teu cérebro. Você precisa tirar um monte de coisa podre que está aí dentro. Eu preciso fazer. Quando eu falo você, é que Deus já falou comigo. Nós precisamos limpar a nossa mente. Eu não estou falando de coração. Eu não estou falando de sentimento. Eu estou falando de mente, história, atitude. Que passou, que está acontecendo ou que irá acontecer. Da tua história. Você precisa fazer uma limpa. Até quando você vai pôr a culpa no seu pai e na sua mãe que você não tem estudo? Comece a estudar. Da minha família, eu fui o primeiro a ir à faculdade. Da minha família, eu fui o primeiro a assumir um ministério. Eu não fiquei preso na história. Eu sou o único casado. Todo mundo casou antes do que eu, e todo mundo já separou. Eu já tenho mais tempo de casado do que eles tiveram. E não é porque eu sou bom, é porque eu vivo a palavra. Eu seleciono aquilo que me dá esperança. Aquilo que vai dar certo. Você precisa ter uma percepção seletiva espiritual. Olha para o teu irmão e fala assim, em nome de Jesus. Se você pensar em bebê, você terá um bebê. Você entendeu? O que eu quero dizer? Você precisa escolher o que você quer. Por isso que eu estou todo dia assim, o Corinthians vai ser campeão, o Corinthians vai ser campeão. Gente, essa não está dando certo. Faz uns anos já, viu? Que não está funcionando não. Então eu percebo o que me interessa naquele momento, sim. Experiências com Deus. Qual é que você tem percebido? Hã? Porque tem muito cristão que gosta muito de falar da vida dos outros, mas não tem experiência com Deus. Gosta muito de criticar a liderança e não tem experiência com Deus. Irmão, o que faz a diferença não é minha experiência com você, é minha experiência com Deus. É essa que vai fazer a diferença no ministério, na minha vida, na minha família, no meu casamento. Você precisa ser conhecido de Deus. Será que na sua percepção seletiva, naquilo que te dá esperança, você puxa no seu arquivo morto a tua história com Deus? Ou você sempre se lembra daquela empresa que você ganhava bem? Daquele lugar que você gostava de morar? Daquele emprego que você gostava de trabalhar? Irmãos, tudo isso é muito bom, mas o que vai valer é a tua história com Deus. Experiências com Deus. Eu listei 5 para acabar. Você já sentiu a presença do Espírito Santo? Sim ou não? Por que você então não está sentindo agora? Ou por que então você se imagina longe de Deus? Fiquei muito triste. Um rapaz congregava conosco. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vai desfilar numa escola de samba com um patuá no pescoço. E aí você encontra coisa, sabe o que você faz? Ai, querido. Sabe o que eu fiz? Deus está voltando, o diabo quer te peneirar, você precisa voltar para Jesus antes de ir para o inferno. Porque esse é o meu papel. O meu papel é alertar ele do que ele já sabe. Aí, bispo, mas a esperança vai voltar? Vai! Porque ele vai se colocar no lugar onde Deus quer que ele esteja. O que eu estou dizendo é que você não pode servir a 2 senhores. Ou você é de um, ou você é de outro. Tem cara que tem 2 times de futebol. Quem é torcedor de verdade? Tem um. Quem é homem de verdade? Tem uma mulher. Quem é servo de verdade? Tem um Deus. Um só Senhor. Amém? Então nós precisamos decidir. Você já sentiu a presença do Espírito? O que te impede? Você deixou morto no arquivo morto? Gente, para quê? Traz para a central, traz para a vida, traz para a sua história. Sentir a presença de Deus é melhor do que qualquer viagem que você pode ter com qualquer coisa. Quem nunca sentiu, não sabe o que está perdendo. Quando você sente a presença do Espírito Santo, você esquece de tudo.
Você esquece dos seus problemas. Você se esquece que as coisas não estão funcionando, que você está sendo desprezado, que você foi traído. Quando você sente a presença do Espírito Santo, você não quer sair mais dali. Então, em nome de Jesus, traga à memória aquilo que te dá esperança. 2, você já leu a Bíblia com intensidade. Em algum dia, em algum momento da sua vida, você pegou a Bíblia e leu até entender e foi tocado por Deus. Quem já fez isso? Por que então não fazer mais? Por que não ser tocado mais? Por que não entender mais? Irmãos, quando eu me converti, eu já falei que eu não tinha memória. Eu lia lá, não sei quem gerou, não sei quem gerou, não sei quem gerou. Eu falei, meu Deus do céu, que raio que é isso aqui? Eu não entendia nada. E quando, o primeiro dia que eu cheguei na igreja, o pastor falou assim, olha para o céu, fala para Deus que você o ama. Eu falei, o quê? Aí o cara, você não vai falar? Eu falei, eu não amo homem, rapaz, eu sou homem. É uma mulher, rapaz, ficar amando homem. Nem sei quem é esse Jesus aí. Falei desse jeito. Aí ele sentou, me explicou, foi um grande abençoador da minha vida. O pastor Cláudio conheceu ele, Sinclair, né? E eu lembro que a primeira vez que ele falou, eu falei assim, como que eu oro? Ele falou assim, ora o que está no seu coração. Eu comecei a falar um monte de palavras. Ele falou, não é assim não. Não é assim. Ele me ensinou a orar, foi me ajudando, foi me melhorando. Ele comprou a briga. E eu comecei a ler a Bíblia com intensidade. Irmãos, eu nunca fui para uma escola de teologia para aprender a Bíblia. Eu fui para ter diploma. Porque a Bíblia eu aprendi com o Espírito Santo. Deu para você entender? Se você sentar e deixar o Espírito te ensinar, você vai ter uma viagem na palavra. Você vai enxergar coisas que você nunca enxergou. Se você ler um texto 20 vezes, você vai ter 20 novas descobertas, porque cada dia é uma coisa nova que Deus vai falar com você. Leia a Bíblia com intensidade. Enche a tua mente de esperança. 3, você já foi usado poderosamente por Deus para abençoar alguém. Sim ou não? Oi? Nossa, irmão, você não é bênção na vida de ninguém, só quer ser abençoado? Venha a nós, vosso reino nada. Amém? Então pergunta para o irmão que está do seu lado, você já foi usado para abençoar alguém? Fala, eu tenho uma novidade para você, Zé. Deus quer te usar de novo, e de novo, e de novo. Irmão, você já foi abençoador de alguém. Vai, fale. Eu não estou falando só de dar coisas, até pode ser, eu estou falando de palavra, de companheirismo, de estar na hora certa, de falar a coisa certa. Deus quer te usar para isso, e você precisa estar preparado. Irmãos, tem uma moça, ela veio aqui faz um pouco tempo aí junto com a Luciana, o nome dela é Bianca, ela deve, se estiver me assistindo. Eu lembro que eu estava tocando, eu ainda era músico novinho lá na Renascer, tocando Suicida, uma música que a gente canta, e eu estava cantando no ensaio na rua, e de repente uma moça entrou no ensaio, e ela entrou, e ficou ali até a hora do evangelismo, e na hora que eu falei, quem quer receber Jesus, ela foi a primeira a receber, levantar a mão. Por quê? Porque ela falou, quando você estava cantando, Deus estava falando comigo lá na rua. Primeiro que o som estava alto, e segundo que a voz de Deus é poderosa. Falou no coração dela, o que eu quero que você entenda, é que Deus vai te usar para abençoar pessoas que você nem sabe que abençoou. Você está entendendo? Só que você está muito mole, só quer vir na igreja, sentar e ouvir palavra. Só quer vir na festa, participar da festa, embora, irmão, em nome de Jesus, evangeliza. Fala de Jesus, fala de Deus para as pessoas. Encontrou alguém no ônibus. Eu já falei aqui uma vez num culto de evangelismo. Quantas vezes você está no metrô, no ônibus, ou numa fila, você fala assim, eu não quero falar com ninguém, vem uma pessoa e fala, nossa, mas esse mercado não tem jeito, né? Começa a falar com você. Quem já acontece isso? Por que que você acha que é para falar do mercado ou para falar de Jesus? Irmãos, não perca a oportunidade de falar no nome dele. Esse dia eu fui comprar pão num bar que tem lá perto de casa, o bar do Gordo, quem sabe lá, a gente vai comprar. E tinha um rapaz, o Caixa, que é um dos filhos dele, falou assim, oi, tudo bem, você viu o jogo ontem? Vi, nossa, o Roger Guedes fez 3, viu? Primeira vez que eu vejo o Corinthians na primeira posição em anos. Calma, é a segunda rodada, né? Aí eu cheguei lá e falei com ele, aí ele começou a falar, nossa, estava cheio. Eu falei assim, cara, eu fico pensando como é que vai ser no céu. Ele falou, hã? Falei, nossa, imagina só, todo mundo que viveu, que vive, que vai viver, salvo na presença de Deus. E mesmo assim vai ter um lugar para você lá. Ele ficou assim, hã? Falei, Deus te abençoe, bom dia. E fui embora. Eu não sei se de repente um dia eu vou chegar no céu e ele vai vir ao meu encontro e falar, glória a Deus pela tua vida. Talvez outra pessoa vá lá e pregue melhor e ele receba, só foi uma semente plantada. Mas é tempo de nós sermos usados por Deus poderosamente para abençoar alguém. Amém?
4, você já ganhou alguém para Jesus. Quem aqui já ganhou alguém para Jesus? Então uma vida basta para você? Ah, bispo, a Bíblia fala que uma vida vale mais que o mundo inteiro, então eu já ganhei o mundo inteiro. Não. Quanto mais vidas você ganhar, mais será o seu galardão no céu. Mais vidas você vai tirar do inferno e vai levar para a glória, para a presença do Pai. Você precisa falar mais para ganhar. O que é ganhar uma pessoa para Jesus? É pregar e acompanhar essa pessoa. Essa pessoa não nasceu pronta. Eu acabei de falar para vocês, meu pai pastor, eu me desviei com 12 anos, voltei com 22. Porque eu não nasci pronto. Esse papo que filho de pastor é pastorzinho é mentira isso aí. Olha lá, é mesmo? Pergunta para ela, você quer ser tudo, quer ser bailarina, quer ser tudo, jornalista e bispa? Sai fora, meu, eu não. Por quê? Não é porque eu sou pastor que elas têm que ser, a bispa é bispa, não é porque ela é minha mulher. Se eu não fosse marido dela, ela seria bispa também, porque o chamado dela é grande. Você está entendendo isso? Aqui não tem esse papo, mulher de pastor é pastor. Nós temos aqui pastores e pastoras, que são e os esposos não são. Isso é assim, o chamado é individual, mas o ministério é do casal, né? Um do lado do outro. E por que eu estou falando isso? Você precisa ganhar alguém para Jesus novamente. 5 e último, você sabe de onde Cristo te tirou. Você sabe. Eu não sei a história de cada um de vocês. Toda vez que eu falo isso, eu lembro de um pastor que veio pregar na igreja e falou, se juntar o passado de todo mundo aqui, dá uma gangue. Dá uma gangue. Se for ver o que cada um fez aqui, um mentiu, um roubou, um traiu, um furtou, né? É ou não é? Cada um aqui tem um pecado que foi deixado para trás, graças a Deus está no arquivo morto. Arquivo morto, porque nós morremos por pecado e vivemos para Deus. Mas você sabe de onde Cristo te tirou? E onde você poderia estar agora? Se não fosse Cristo, onde você estaria? Vocês ouviram o testemunho do Silvio aqui contado pela Dulce. Foi engraçado que eu estava em casa e a gente falou, nossa pai, o tio Silvio. Pode falar, né, Silvio? Você foi liberto? O Silvio até em sequestro era metido. Todo tipo de droga. E hoje é um tchutchuco de Jesus. Ele fica assim, ó, ele vem assim e fala assim, pô, Rafael, mano, você é folgado. Rafael falou, Silvio, não é porque você foi malandro que você é ainda, eu não tenho medo de você não, você é renovado, meu filho. Amém? Irmãos, o Senhor renova as pessoas. Ele tira a pessoa da lama e coloca sentado com os príncipes da terra. Então nós precisamos entender o que diz em Filipenses 4:8, da onde ele nos tirou. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Bispo, mas e as experiências ruins e traumáticas? Eu vou falar para você o que está em 1 Tessalonicenses 5:21. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. O que é bom você deixa. Irmãos, o meu relacionamento com a minha esposa dá certo, porque eu tive um relacionamento que quase virou um casamento. Eu entendi o que estava errado e o que eu tinha que consertar. E eu falo de mim, porque a bispa nunca namorou antes de mim. Então eu que tinha que mudar, não era ela. Deu para entender? Então você tem que reter o que é bom de cada situação na tua vida e saber o que você tem que ocupar a sua mente. Para de pensar mal dos outros. Para de falar mal dos outros, irmãos. Se eu estou voltando a falar isso aqui no altar, sem saber de nada, é porque o Espírito Santo está me alertando. Para de falar mal dos outros. Irmão, esquece quem te fez mal. A Bíblia diz que é para você amar o seu inimigo. Ah, não. O amigo eu amo, mas o inimigo eu falo mal. Não. Ore por ele e deixe ele lá no arquivo morto. Deixa Deus tratar com ele lá. Um dia ele vai reviver. Porque quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém? Então ocupe a tua mente com coisas puras, coisas amáveis. Irmãos, eu amei a cantata. Eu amei. Só que nós que somos músicos e que somos, que escrevemos, a gente vê umas falhas. E nós estamos vendo a falha, alguém lá em casa, porque não sei o que, não sei o que, falou, para de falar mal das pessoas, meu, e vê o que está bom aí. É assim que funciona. É desse jeito que funciona. É você ver para melhorar, para ajudar, para dar o braço para a pessoa. Às vezes você tem que brigar também, porque às vezes a pessoa não sai do lugar porque você não deu um empurrão.
Olha para o teu irmão e fala assim, quer um empurrãozinho? Irmão, eu sou bom nesse negócio aí. Fala para ele. Fala para ele, acorda Zé, em nome de Jesus. Uma frase anônima. A mente humana é um grande arquivo, intenso e imenso, mas é difícil de lidar. Tem muita coisa, mas é muito difícil. E uma outra frase anônima também. É difícil ter frases anônimas assim, né? Tudo o que a mente humana pode conceber, ou seja, gerar, ela pode conquistar. Se Deus colocou no teu coração, Ele coloca em você o querer e o realizar, diz a palavra. Então arquive e desarquive quando for necessário. Amém? Tem que arquivar? Põe lá. Tem que desarquivar? Mexe, consulta e pega. Mas mantenha as coisas que dão esperança no centro da tua mente e da tua vida, em nome de Jesus. A hashtag é mente sã. Se a sua mente está sã, o seu corpo é são. A sua vida é uma vida sadia. E a outra, para quem gosta de desenho, é divertidamente. Eu gosto muito desse desenho. Quem gosta do divertidamente? Hã? Você ama? Olha Deus, eu também gosto de desenho. Eu já falei, quer pregar bem, leia a Bíblia, faça oração e assista desenho. É uma bênção. Divertidamente, ele conta a história de uma menina, a cabeça de uma menina, como funciona. É daquele jeito ali. É daquele jeito que você diz, um dia você fala para sua mãe, te odeio. Destrói a ilha da mamãe. Aí no outro dia a mamãe vai lá, faz uma coisinha, te amo, constrói a ilha da mamãe. Não é assim? Nós somos desse jeito. Um dia nós somos bons, outro dia nós somos ruins, né? Tem dia que você gosta de todo mundo, tem dia que você não gosta nem de você mesmo. Mas a questão é o que está permeando a sua mente. O que está guiando a tua mente precisa ser aquilo que o Espírito Santo faz. Irmãos, eu vou dar um conselho para todos vocês, pela 1000ª vez. Quando alguém for falar mal de você, de alguém para você, mande ela caçar o que fazer. Fala, irmã, com todo respeito, o que você vai me contar me edifica? Não. Então, valeu. Vamos falar de coisa boa, igual diz o Siqueira. Vamos falar de coisa boa? Vai, fala de coisa boa. Amém? Sabe o que é uma coisa boa? Essa pessoa que está do seu lado aí, olha para ela. Fala assim, meu Deus, que coisa boa. Fala aí. Irmãos, com respeito, tá? Você está entendendo o que eu estou falando? Fala assim, eu amo muito você. Fala aí. Se for mentira, não fala. Se for mentira, não fala. Fala. Se você amar, fala, eu te amo mesmo. Amém. Fique em pé no teu lugar. Falta 4 minutos para acabar o culto.